Olá, está no ar o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Na semana passada, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Eliseu Albertin Teixeira, que é um cirurgião oncológico aqui da ACOM. Ele falou sobre a cirurgia oncológica, mitos, verdades, curiosidades a respeito desse assunto. Mas a gente queria aproveitar também que ele também é médico da rede básica de saúde para perguntar um pouco mais como funciona um posto de saúde, a diferença dele para a UPA. E esse é o tema do programa de hoje, que está apenas começando. Vamos lá? Bom, e o nosso convidado de hoje, Dr. Eliseu Albertin Teixeira, ele é cirurgião oncológico no Hospital do Câncer e também médico na rede básica de saúde. E na semana passada, o programa Mais Saúde foi com ele também. Nós falávamos sobre a cirurgia oncológica, os riscos, os mitos, também que acontecem. E para quem não assistiu esse programa, primeiramente, seja mais uma vez muito bem-vindo, doutor Eliseu. Eu queria que você se apresentasse para quem está em casa. Bom, eu sou médico cirurgião aqui em Divinópolis, junto com a ACOM, o Hospital do Câncer aqui em Divinópolis, há 16 anos. E nós desenvolvemos aqui o trabalho de assistência aos pacientes que necessitam de cirurgias na área de câncer. Bacana. Doutor Eliseu, inclusive vocês que estão em casa, uma lembrança importante, se vocês quiserem, assistam o último programa Mais Saúde, que a gente tem no YouTube, tem o nosso canal, para que vocês possam se interagir melhor sobre o assunto. Porque a gente fala sobre a cirurgia oncológica e aí vem a dúvida de como é calculada a margem de segurança quando se encontra um tumor. Bom, depende a margem de segurança. O que é uma margem de segurança? Vamos partir desse princípio. Nós temos um volume de tumor, uma lesão que a gente chama de tumoral, e no órgão tem também a parte sadia. Quando nós vamos retirar esse tumor, nós temos que dar uma margem de segurança, quer dizer, retirar além do tumor uma margem, uma parte sadia desse órgão, para que nós tenhamos uma margem de segurança adequada. Então, isso varia de tumor para tumor, do tipo de tumor, qual a localização dele, em que órgão ele está. A gente tem que ter uma segurança para retirar esse tumor na sua totalidade e um pedaço, por assim dizer, de estrutura livre desse tumor, para que a gente tenha segurança de que houve a retirada toda dessa lesão. Isso acontece muito, por exemplo, com câncer de mama, que às vezes retira toda a mama e o tumor, às vezes, estava localizado numa parte um pouco mais... Isso. Nesse caso, dependendo do tamanho do tumor, em relação à mama também, porque se a gente tem uma mama pequena, mas tem um tumor lá de 2 centímetros, mas esses 2 centímetros, em relação à mama, ele tem uma proporção maior. Então, às vezes, a gente tem que ser radical em alguns determinado momento. E, às vezes, a gente consegue preservar essa mama, ou parte dessa mama, retirando essa lesão com a margem de segurança adequada. O mesmo acontece com o intestino, os melanomas, que são tumores cutâneos, que também, os tumores cutâneos mais simples, a gente tem que ter uma margem de segurança adequada, para que a gente não, entre aspas, deixe restos de tumor, ou deixe uma margem que possa estar comprometida focalmente com essa lesão. Ok, bom, e na semana passada, várias pessoas que a nossa repórter Renata Figueiredo entrevistou na rua, elas fizeram perguntas, e tem mais algumas pessoas e mais algumas perguntas que a gente queria que você acompanhasse conosco as respostas do Dr. Eliseu, que vai falar, inclusive, outros assuntos também relacionados ao posto de saúde, como funciona. Mas, primeiramente, vamos a mais perguntas de quem assiste ao programa Mais Saúde, que está nas ruas. Então, Renata, é com você. Meu nome é Guaraci Nauá, moro no Santa Rosa. Gostaria de saber, doutor Eliseu, o que acontece se um paciente acordar no meio da cirurgia, acontecer alguma coisa? O que pode acontecer? Seu Guaraci, essa é uma pergunta um tanto quanto curiosa, E às vezes é um medo de muita gente, Se eu estou lá sendo operado, se eu acordar, o que vai acontecer? Bom, o profissional anestesiologista, aquele que vai cuidar da anestesia do paciente, ele tem todos os cuidados, para que esse paciente tenha uma analgesia adequada, E também que durante esse ato,
ele não acorde, né? Alguns procedimentos com um tipo de bloqueios anestésicos, ou raquianestesia, ou anestesia peridural, na verdade o paciente fica acordado durante todo o procedimento, né? Agora, numa anestesia geral, esse evento seria se houvesse um descuido, né? Se aquela droga não foi administrada adequadamente, que não deu a narcose suficiente para esse indivíduo permanecer dormindo durante aquele procedimento. Então, isso é um ato que na anestesia geral é muito pouco provável isso hoje acontecer por causa dos monitoramentos que nós temos, né, desse indivíduo, equipamentos que estão monitorando ele durante esse ato cirúrgico e a presença do anestesiologista na sala de cirurgia. Porque seria uma situação bem complicada. Pelo menos é um evento que ninguém gostaria que acontecesse. Tem mais uma pergunta, então vamos ver qual é a dúvida. Doutor Eliseu, eu sou a Natália, moro no bairro Maria Helena. E qual é o proceder de uma pessoa após uma cirurgia? Ou qual os cuidados tomar? Bom, Natália, depois da cirurgia, né, nós temos que ter um cuidado mínimo de higiene, né, que é a higiene tanto corporal quanto do própria cicatriz cirúrgica, né, onde é dados os pontos, né, manter a limpeza, o cuidado higiênico como um todo, né, que são os curativos, a própria limpeza mesmo da ferida operatória. E em outras situações, você às vezes tem que evitar esforços físicos, né, para evitar a formação de hérnias, a ruptura, né, da parede ou a abertura dessa ferida. Então, os cuidados são inerentes a cada tipo de cirurgia, mas os principais cuidados com a ferida operatória, com o repouso adequado, evitar esforços físicos para evitar essas complicações, né? Certo. E, doutor Eliseu, esses cuidados, né, de curativos, enfim, eles acontecem muito em posto de saúde? Por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia um pouco mais delicada e ela acaba optando por fazer essa manutenção, vamos dizer assim, no posto. Depois da alta do paciente, né, às vezes a gente orienta que ela faça os curativos numa unidade de saúde, né? Pode ser um posto de saúde, né, ou mesmo um ambulatório de um hospital ou de uma clínica, em que ela vai ter que ter o cuidado mais específico para aquilo. Na maioria das vezes, os cuidados são domiciliares mesmo, né? Quando a gente dá alta, nós orientamos ele os cuidados com essa ferida, o que ele tem que fazer. Às vezes tem que usar uma cinta abdominal para evitar o aparecimento de hérnias, né? O tempo que ele vai ter para retirar os pontos, isso tudo sai orientado. E o cuidado da enfermagem também depois do pós-operatório é orientado a ele e à família os cuidados necessários para serem feitos. E os mais adequados. Como que faz, por exemplo, para um paciente ser atendido no posto de saúde? A partir do momento que ele sente algum desconforto, alguma dor, alguma coisa assim, ele procura a unidade mais próxima? A unidade, assim, o atendimento público, né, o que a gente chama de SUS, o Sistema Único de Saúde, ele se dá por várias formas, né? Nós temos um escalonamento de complexidades. O primeiro atendimento, a primeira porta, né, que o paciente vai procurar, ou é uma unidade básica de saúde, ou é um centro de saúde da família, né, os PSFs, né, o Programa de Saúde da Família, que é o atendimento do bairro. Ali próximo da sua casa, sempre tem uma unidade básica, ou um PSF, que é a referência para aquela região. Então, o indivíduo tem que procurar essa unidade de saúde, expressar o que ele anseia ali do atendimento, ele vai passar para um médico, que vai avaliar qual o problema desse indivíduo e, na maioria das vezes, se consegue resolver ali, na unidade básica ou no PSF. Às vezes necessita de encaminhá-lo para um especialista ou para fazer exames mais elaborados. Então, o médico, a partir do atendimento, é que vai definir em que instância esse indivíduo vai ser tratado. E, por exemplo, no posto de saúde, o médico ele identifica que o problema dele precisa, por exemplo, de um oftalmologista. Sim. Esse profissional ele tem no posto ou tem alguma unidade central? Como funciona isso? Nós aqui em Divinópolis temos a policlínica, né? Na policlínica é que estão ali centralizados as especialidades.
Então, o indivíduo chegou num posto de saúde ou mesmo no PSF, ele tem necessidade de passar por um especialista, no caso, como você disse, um oftalmologista, esse médico do posto de saúde ou da unidade básica vai encaminhá-lo ao profissional, né, justificando a necessidade dele comparecer a um especialista, né? Isso quando nós não conseguimos resolver o problema no posto de saúde. Mas na maioria das vezes, por exemplo, os diabéticos, os hipertensos, né, os problemas com a tireoide, né, elas são cuidados no posto de saúde. Agora, as especialidades são encaminhadas para a policlínica. Então, quando eu te pergunto, por exemplo, o que é feito no posto de saúde, essa primeira consulta ela já resolve grande parte dos problemas. Deveríamos resolver grande parte dos problemas. O profissional dele está capacitado para solucionar a maioria dos problemas ali daquela comunidade. E, doutor Eliseu, o que mudou com a chegada da UPA, né, a Unidade de Pronto Atendimento? Qual que é a diferença dela para os postos de saúde que tem nas regiões da cidade? Bom, como eu disse, nós estamos escalonando o tipo de atendimento. O posto de saúde, a unidade básica de saúde, é aquele que dá o primeiro atendimento a nível ambulatorial. Aquele indivíduo que vai procurar resolver um problema crônico dele ou uma dor que está causando preocupação. Já a UPA, como o próprio nome diz, é uma unidade de pronto atendimento. Ela deveria ser reservada para aquele paciente que precisa de um atendimento mais urgente, imediato. Tanto que, ao chegar na UPA, o indivíduo ele passa por uma triagem, né, onde ele vai ser classificado, de acordo com o protocolo de Manchester, de acordo com a sua urgência de atendimento. Porque se chegar um indivíduo, se fosse por ordem de chegada, aquele que chegava mais cedo, mas lá está com resfriado comum, está ali na fila e tudo, chega um infartado, ele tem que esperar aquela fila toda para ser atendido. Não, ele passa por uma triagem e de acordo com a necessidade ele vai ter que aguardar mais tempo. Por isso, às vezes, os indivíduos lá na UPA estranham que ele está ali há 1 hora, 2 horas esperando um atendimento, chega alguém e vai ser atendido na frente dele. É que aquele caso necessita de uma maior urgência em ser atendido e ser abordado que outros que procuram indevidamente, às vezes, né, a UPA superlotando o atendimento ali da unidade de pronto atendimento. É engraçado porque as pessoas procuram, né, de repente por problemas que não teriam a menor necessidade, achando que lá que é a única solução, ficam horas aguardando, insatisfeitas, né? Sendo que, de repente, elas tivessem ido a um posto de saúde, alguma coisa assim, elas seriam atendidas Sim. mais rapidamente, né? Exatamente. A questão toda também é que a UPA ela tem uma conotação de um atendimento 24 horas. Então, se o indivíduo trabalha durante o dia todo e ele tem só o período da noite para procurar um atendimento, às vezes ele vai procurar onde está aberto, né? Hoje está sendo minimizado esse efeito com a extensão do atendimento das unidades básicas, né, no período noturno. Então, algumas unidades básicas aqui da nossa cidade, elas estão estendendo o atendimento noturno com outro profissional para atender essa demanda de pessoas que estão trabalhando. Lá tem, lógico, a sua dúvida tem que cuidar do seu diabetes, do seu colesterol, da sua tireoide, mas não tem o período do dia disponível. Então, ele vai ser atendido à noite. Entendi. Bom, tem outras perguntas, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua conversando com o Dr. Eliseu Albertinho Teixeira, que neste programa Mais Saúde é o médico da Rede Básica de Saúde, mas também ele é cirurgião oncológico aqui na CUM. Então, rapidinho a gente vai e volta com as dúvidas. Não saia daí. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste Capim e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. A COM, sua doação faz tudo acontecer.
Olá pessoal, vamos ficar por dentro dos eventos que vão acontecer. Sexto Arraiá da Dona Geralda, Tita, dia 16 de julho, sábado, a partir das 17 horas, Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo. Este ano, vamos comemorar os 70 anos da Dona Geralda, com um parabéns mais que especial para essa princesa da roça. Contamos com todos vocês. Nossa agenda vai ficando por aqui. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Nosso convidado de hoje, Dr. Eliseu Albertin Teixeira, é cirurgião oncológico aqui na ACOM, no Hospital do Câncer, e também médico da Rede Básica de Saúde. Dr. Eliseu, quais são os tratamentos que são feitos, digamos assim, num posto de saúde? Existe algum tratamento? O tratamento, na verdade, é o acompanhamento ambulatorial, né, de doenças crônicas como diabetes, pressão alta, hipotiroidismo, né? E o tratamento mesmo, assim, de você intervir no indivíduo, salvo alguns procedimentos como hidratação, né, uma medicação para dor, essas coisas, as unidades básicas elas não estão preparadas para isso. Com o advento agora dessa epidemia que tivemos aí de dengue, né, essa preocupação toda para evitar que esses casos se compliquem, as unidades básicas elas foram dotadas de um pequeno setor lá de observação. Esses pacientes que necessitariam de uma hidratação mais vigorosa, com soro na veia, né, falando assim, a grosso modo, essas aplicações estavam sendo feitas na unidade básica, para não superlotar, por exemplo, a UPA, né, ou a unidade de internação. Então, os tratamentos mesmo, assim, a unidade básica está preparada para fazer a imunização, né, são as vacinas, a aplicação das vacinas, né, desde aquelas obrigatórias para as crianças e tudo, e dessas campanhas também, né, como nós tivemos H1N1 aí, de acordo com a faixa etária, né, e aqueles indivíduos que preenchiam critérios para serem imunizados. Então, o posto de saúde ou a unidade básica, o PSF, ele está credenciado ou preparado para fazer o atendimento ambulatorial, né? Esse indivíduo ele é atendido, os exames não são realizados ali, são encaminhados para os laboratórios da prefeitura, a policlínica onde faz também os exames de ultrassom, raio-x, né? Endoscopia, e o indivíduo, ele, ao sair com a receita, com a prescrição, ele é encaminhado à farmácia pública, né? Quando desse medicamento não é contemplado ali no rol dos medicamentos fornecidos pela prefeitura, o indivíduo tem que procurar uma farmácia para adquirir o medicamento. Então, não são oferecidos medicamentos, só alguns, por exemplo, específicos, que não é medicamento, mas, por exemplo, um soro para uma hidratação, um medicamento para dor. Isso, que é agudamente, sim. Se chegar um paciente com a crise hipertensiva, nós temos medicação para ser dada ali no momento, né? Óbvio que, respeitando ali a gravidade ou não, nós temos que encaminhá-lo, às vezes, para o pronto atendimento da UPA, caso esse paciente precise de uma intervenção mais específica, né? Mas um remédio para dor ou mesmo ali a hidratação pode ser feita na unidade básica de saúde, né? E as vacinações, né? E, doutor Eliseu, a gente falou da diferença do posto de saúde para a UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento. Mas qual que é a diferença estrutural, talvez eu diria, da UPA? Vamos falar do Hospital São João de Deus, que é o nosso grande parceiro, que é o centro de saúde. A UPA é uma unidade que ela vai receber o indivíduo numa situação de urgência e emergência, né? Fazer um procedimento para tirá-lo dessa urgência e emergência num primeiro momento. Agora, existem casos em que a UPA ela não consegue dar prosseguimento àquele tratamento. Por exemplo, chegar um indivíduo com um apendicite na UPA, ele tem que ser encaminhado para uma unidade hospitalar para ser operado, né? Um indivíduo que está lá com infarto, ele tem que ir para uma unidade hospitalar para, às vezes, fazer um estudo hemodinâmico dele, internação num CTI, coisa que a UPA ela não foi feita para isso. Ela é para dar o pronto atendimento e encaminhar esse indivíduo, caso haja necessidade. Se eu não resolver o problema dele ali no local, encaminhado para uma unidade hospitalar. Então, são várias etapas ou níveis, né, de atendimento, desde a unidade básica, o PSF, a UPA, né, a policlínica,
né, que são as especialidades, e a unidade hospitalar. E para finalizar, uma dúvida que me ocorre. Agora aqui em Divinópolis, eu imagino que em breve vai começar a funcionar o sistema, o SAMU, né, que é para remoção, enfim, para resgate. Esses profissionais, eles, a partir do momento que eles encontram, né, com o acidentado, a pessoa que teve algum incidente, enfim, eles já começam esse pronto atendimento da UPA, que é feito lá, e depois ainda assim eles encaminham para a UPA, ou dependendo da situação, eles já mandam para o hospital? Como que é isso? O atendimento de urgência do SAMU, quando ele vai ao local, existem níveis também, né? Tem o atendimento, às vezes, só com os paramédicos, são acidentes leves, com escoriações ou mesmo fraturas não expostas, sem maior gravidade para a vítima do acidente ou do atendimento. Existem aqueles casos em que a unidade precisa de levar um médico, né? Que, às vezes, ele precisa fazer uma abordagem no local. Às vezes, uma intubação, né, no paciente é feita no local, dependendo da gravidade do caso. E esse indivíduo ele tem que ser levado por uma estrutura que dê condições para o suporte avançado à vida. Então, existe, né, um termo aí de sala vermelha, que seria aquela sala onde nós teríamos profissionais fixos numa unidade que teria condição de receber esse indivíduo grave e tratá-lo integralmente. Então, geralmente é composto com um cirurgião, um clínico, né, ortopedista, neurocirurgião. Então, essa equipe aí ela é uma equipe bem maior, que ela tem que estar preparada para receber um politraumatizado, por exemplo, que ele pode tanto ter um trauma abdominal, torácico, uma perfuração, né, de vísceras e tudo, tal, mas pode ter também um traumatismo craniano. Então, às vezes eu trato da barriga dele, mas ele precisava de um neurocirurgião intervir no hematoma ou numa fratura craniana. Então, essa equipe ela é muito maior do que só aquela do atendimento no local. Essa equipe de atendimento no local tem que estar muito bem treinada para minimizar os estragos ou as sequelas, né, as complicações daquele acidente, né? Então, a equipe tem que estar muito bem ajustada, tanto a do que vai lá no local, né, que a gente chama de SAMU, a gente vê a ambulância, aquela unidade, né? Mas aquele profissional ele tem que estar preparado para fazer esse atendimento adequado e direcioná-lo para a unidade que vai resolver realmente o problema de acordo com a gravidade do atendimento que ele está prestando ali. Bacana. Bom, nós conversamos com o Dr. Eliseu Albertin Teixeira, ele é cirurgião oncológico e também médico da Rede Básica de Saúde. E foi um prazer ter o senhor aqui conosco, né, nesses 2 programas, né, que nós fizemos. E espero tê-lo novamente com novos temas, né, mostrar mais sobre a cirurgia, as características de cada um, né, de cada procedimento. Mas por hora eu te agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também, colaborando, e fico à disposição de vocês. Ok, e a vocês que estão em casa, aquele abraço de sempre. Semana que vem estaremos aqui com um programa Mais Saúde novinho para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste CAP e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. A Com, sua doação faz tudo acontecer.